Olá, bem-vindos ao canal Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estamos aqui para mais um episódio. Bom, ainda sobre essa gravação que eu fiz ontem, eu queria fazer algumas considerações, porque há muitas dúvidas para muitas pessoas, inclusive para muitos alunos da Luz que estudam há bastante tempo, é com relação à ascensão. A ascensão, ela é um processo físico, né? Quando a pessoa desencarna, na verdade, o corpo não se decompõe, ele se transforma em luz, tá? Não acontece como a maioria das pessoas, que desliga do corpo e ele vai se decompor, né? Os átomos vão se desligarem uns dos outros. Para a gente entender isso, nós temos que ter na mente a seguinte questão, né? A chama do fogo sagrado, a luz crística, que está presente no coração de todo mundo e conhecida por muitos como a chama trina, e o modelo divino, que é a individualidade divina de cada um que está ao nosso redor, né? O corpo átmico, o corpo da presença eu sou. Quando o discípulo, o aluno da luz, já tem alto grau de pureza e evolução, ele acaba por se fixar constantemente na sua luz crística, na luz em seu coração, e desenvolve essa luz intensamente, né? Quando Jesus, ele, entre aspas, morreu, porque ele não morreu, ele ascensionou, ele passou por um processo de ascensão na luz. A chama crística dele, a chama trina dele era do tamanho do corpo todo dele. As pessoas, quando elas são poucas desenvolvidas, a chama trina no coração delas pode ter o tamanho de uma cabeça de alfinete. Então, é essa a diferença que tem entre um ser não evoluído e um ser evoluído. Pela luz dela, pela luz crística, pelo desenvolvimento. E isso é gradativo ao longo dos anos, das encarnações, né? Então, o discípulo, como ele trabalha muito com a luz crística dele, a luz interna, né? Ele se interioriza, meditação, etc. e tal, essa chama acaba se desenvolvendo. Lógico que não numa encarnação, mas quando a pessoa vem para uma encarnação já a ponto de ascensionar, isso significa que ela já vem com esta chama desenvolvida, ela desenvolveu em outras encarnações. E aí, no momento do seu desencarne, essa luz envolve todo o seu corpo e desintegra a substância física, transformando ela em luz. Quer dizer, os átomos, eles vão vibrar de tal forma que eles vão dar um salto quântico para a luz. Então, o indivíduo, ele se torna uno com o seu modelo divino, que é seu corpo átmico, a sua presença eu sou, e ele retorna à sua individualidade divina, sem que ocorra a decomposição física. Então, ele ilumina todos os seus corpos para formar um ser iluminado, mas mantém todos os corpos ao mesmo tempo. Por isso que muitos mestres ascensionados, eles têm a propriedade de se manifestar em vários pontos ao mesmo tempo, porque eles não perdem esses corpos e eles podem usá-lo, inclusive. E é por isso que Saint Germain, na época em que ele teve, entre aspas, a encarnação como Conde de Saint Germain, ele era visto em vários pontos ao mesmo tempo, porque de fato ele estava. Na verdade, quando ele
teve essa encarnação, por assim dizer, ele já era um mestre ascensionado, né? O Saint Germain ascensionou, a sua última encarnação foi como Francis Bacon. Foi aí que ele ascensionou na luz. E ele se manifestava nessa encarnação como Saint Germain, já como mestre ascensionado. Tá? Eu não vou saber dizer se ele realmente nasceu novamente ou se ele simplesmente se manifestava como mestre ascensionado. Mas por possuir essa condição de mestre, ele conseguia estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Ele ser visto, inclusive, em países diferentes ao mesmo tempo. Eu vou ler aqui um trecho do livro O Ocultismo, em que fala um pouco sobre a ascensão de Jesus, que é bem interessante. No capítulo 9 de seu livro Memórias, diz Mãe Maria, referindo-se à ascensão de Mestre Jesus: perto das 9 horas, eu e os discípulos fomos para a montanha. A presença do bem-amado Jesus estava lá, translúcida e refulgente como um sol. Tão brilhante era a sua luz, que vinda do interior do seu corpo o transpassava. E nós, com dificuldade, podíamos olhá-lo. Ele não falava mais conosco, mas seguíamos com ele a oração na qual invocava com instância a chama da ascensão. Então, naquele majestoso topo da montanha, na mesma rocha onde tantas vezes eu estive em oração, Jesus ascendeu conscientemente na presença de centenas de pessoas. Tal acontecimento foi também muitas vezes chamado de transfiguração. E mais adiante, referindo-se à sua própria ascensão, como sabeis, os discípulos colocaram meu corpo físico dentro de uma tumba de pedra e lacraram-na por 3 dias. Durante este tempo, eu estava já nas 8º superiores, preparando-me para a ascensão da minha forma física. Chamei-a a mim, absorvi-a em meu próprio santo ser crístico e conscientemente entrei no coração da minha presença, assim como meu filho havia feito antes de mim. Então, aqui a Mãe Maria explicando também como foi o processo de ascensão do corpo que ela usou naquela época. Coloquei dentro da tumba uma rosa branca para cada membro daquela comunidade. Quando eles empurraram a porta de minha tumba, o corpo havia se ido e apenas a fragrância das rosas estava em seu lugar. Então eles instituíram o dia sagrado de 15 de agosto, que é o dia da minha ascensão, agora chamado de Assunção da Virgem. O Mestre Jesus fez sua ascensão publicamente, porque assim exigia sua missão crística. Porém, esse processo tem sido realizado ocultamente por inúmeros seres que, através de incontáveis encarnações físicas, atingem e completam uma pura iniciação. A esses seres chamamos mestres ascensionados. Damos-lhes o nome de mestres, visto que alcançam a maestria no domínio de seus corpos físico, etérico, mental e sentimental. Atingem a sabedoria das leis que regem seus princípios corporais, do próprio planeta em que vivem, a sabedoria das leis divinas. Naturalmente, a ascensão não se restringe a uma técnica que, uma vez aprendida, é realizada. Ela apresenta o clímax de uma paralela ascensão espiritual, isto é, uma ascensão em pureza e amor impessoal, de modo que o atingir o indivíduo sua ascensão física é possuidor também de uma correspondente envergadura de perfeição, tal como o demonstrou o Mestre Jesus em sua missão pública.
e como aconteceu com todos os ascensionados da grande fraternidade branca. No estado de ascensão, a visão e os sentidos se ampliam e o indivíduo supera as limitações dos corpos que até então compuseram sua personalidade. Embora tenha consciência de ser uma individualidade que jamais se extinguirá, sente-se imerso na alma universal com um sentido de vida e percepção bem mais amplo do que até ali possuía. O habitat de um ascensionado é um plano de substância puramente espiritual, a substância nirvânica, também chamada oitava dos mestres ascensionados, sobre a qual o estudante ouvirá muitas referências. Um ascensionado tem acesso a todos os planos que constituem seu universo, tanto entre na aura de seu Deus Pai-Mãe, como desce a planos mais baixos para, num serviço de auxílio voluntário à humanidade, da qual proveio, tomar novamente corpos de substâncias correspondentes aos planos que provisoriamente vem habitar. Assim, mesmo num corpo físico, pode viver um ascensionado. Porém, seus corpos respondem apenas às vibrações da consciência superior e dominam completamente as paixões da matéria. Embora sinta uma compaixão muito mais intensa pelas misérias humanas, não é mais um ser acabrunhado por uma intensa e impotente ansiedade, pois compreende a infalibilidade da misericordiosa lei divina. O ascensionado é, pois, senhor de uma ininterrupta serenidade, mas é incalculavelmente atuante nos diversos planos e esferas de seu universo. Bonito, né, gente? Lendo essas palavras, esse trecho do livro, a gente começa a pensar como é importante se dedicar para o trabalho da ascensão, né? Não é algo que não se possa almejar, mas todo mundo deveria almejar. E eu sei que nós já estamos há muito tempo encarnados aqui na Terra, ou mesmo vindo de outros planetas, e se nós nos dedicássemos mais ao trabalho com a luz, né, ao trabalho do autodesenvolvimento, esse processo de ascensão viria muito mais rápido. Na verdade, acho que a grande maioria no planeta hoje já deveria ter ascensionado na luz, já deveriam ser seres mestres ascensionados, isso com toda certeza. Então, se a gente pudesse dedicar 1 hora por dia para esse trabalho, é pouco, mas já é uma grande coisa. Podem ter certeza disso. É importante dizer que os mestres ascensionados, eles trabalham muito para ajudar a humanidade, para que cada vez mais pessoas atinjam essa condição, essa capacidade, ou pelo menos cheguem perto a essa condição. Tá? Um exemplo disso são os mestres Kutumi e mestre Moria, que já desde o século retrasado liberaram seu incalculável conhecimento através de várias escolas, de várias vertentes. Começou lá com a Helena Blavatsky. Hoje o mestre Kutumi, ele assumiu a complexa função de instrutor do mundo. Tá? Em um outro momento eu falarei sobre essa questão. E o mestre Moria, ele se responsabilizou, ele é o patrono das várias escolas ligadas à fraternidade branca no plano físico, né? Tanto a Ponte para a Liberdade, a Bridge to Freedom, a Summit de Brooke zur Freiheit. Enfim, tem muitas escolas, todas elas foram fundadas por Moria.
Tem o casal Roerich nos Estados Unidos também, o movimento I Am. Tudo isso é para ajudar no trabalho do Mestre Saint Germain, da criação da Idade de Ouro, né, da Era de Aquário. E é para isso que eles estão trabalhando, né? Então, inicialmente, na Sociedade Teosófica, o mestre Elmória, a Helena Blavatsky se chamava ele o mestre da lâmpada azul, né? Por quê? Porque ele tem uma grande aura azul. Quem conhece ele já teve essa oportunidade de vê-lo, sabe, da irradiação de luz azul que ele tem, que é muito bonita, né? E também teve Annie Besant, né, Alice Bailey e várias outros discípulos que passaram os conhecimentos do mestre Elmória. Eu vou ler aqui um trecho do livro ainda, O Ocultismo, que se refere ao livro da Annie Besant, A Sabedoria Antiga, que diz assim: o Logos se desenvolve em uma tríplice forma. O primeiro Logos, fonte do ser, deste procede o segundo Logos, princípio da dualidade. São estes os dois polos da natureza entre os quais será tecida a trama do universo. Vida, forma, espírito, matéria. Positivo, negativo, ativo, receptivo, pai, mãe dos mundos. Finalmente, o terceiro Logos. Foi aqui que tivemos as primeiras noções de Deus Pai e Mãe. Pelas instruções de hoje, com prodigalidade, volta a dar o mestre Elmória, podemos saber que a fonte do ser, primeiro Logos, emana constantemente as mônadas divinas, formadoras de sistemas planetários e de humanidades. A criação é, portanto, contínua e constante. Para envolver as mônadas em seu primeiro véu, a bem de se manifestarem como forma e espírito, segundo Logos, são elas mergulhadas na aura de dois resplandecentes seres. Podemos imaginá-los como duas células da criação já bipartidas. Seres já criadores, perfeita imagem da grande fonte de toda a vida, o Absoluto. Ali são as mônadas fecundadas, são envolvidas nas substâncias peculiares, aquelas grandes auras. Em resumo, são ali fecundados os sistemas planetários, as cadeias planetárias e a humanidade. A esses seres, verdadeiras incubadoras de fetos divinos, chamamos Deus Pai e Mãe. Das auras desses fulgurantes seres, os indivíduos das humanidades criadas recebem sua característica mais predominante, o seu raio individual. Aquele que, em meio aos outros seus 6 raios, eles desenvolverão, fazendo-o predominar como setor de trabalho onde futuramente irão agir na qualidade de cooperadores no plano da criação divina. Para dar existência real a esses seres, criadores de sistemas e humanidades, damos-lhes nomes tais como Alfa, Ômega, Krishna, Sofia, Hélios e Vesta, etc., etc. e tal. A bem de imaginá-los, podemos conceber seus corpos físicos como sóis resplandecentes de luz e vida, criadores de sistemas solares. Uma vez que tenha o discípulo deste movimento uma ideia, por mais superficial que seja, de seu Deus Pai e Mãe, poderá já, com devoção, dar o primeiro passo para a comunhão futura com essa grande fonte de luz, recitando em conjunto as palavras do livro cerimonial. Cada um de nós vos saúda agora, ó bem-amada presença, eu sou, Deus Pai e Mãe em nós, com profunda gratidão e devoção.
De vosso coração cósmico surgimos para a existência e retornaremos a ele quando nossa tarefa for realizada. Bonito, não? E o que tudo isso significa? Significa que temos pai e mãe no plano físico, mas também temos pai e mãe de alma, né? De ser espiritual, de centelha divina. Existem seres que já possuem essa capacidade de gerarem as centelhas divinas. E existem vários no universo e nós temos um pai e uma mãe. Então é isso aí, pessoal. Mais um pouco de conhecimento para vocês. Mais um bom motivo para meditar, para filosofar, né, sobre a existência da vida. E ficamos aqui, por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem na paz e na harmonia da luz divina.